O Senhor exalta aqueles que se humilham. O Senhor exalta aqueles que honram a sua presença. Nós te exaltamos, nós te exaltamos. Começa a fluir, deixa fluir o seu espírito. Deixa o seu espírito render glórias a Deus. Não precisa de você falar, precisa de você fluir. Mais importante do que falar é fluir. Deixa fluir o seu espírito. Libera o seu espírito. É como se você estivesse abrindo uma porta. Não deixa o seu espírito na fresta. Abre a porta. Deixa o seu espírito aberto para fluir para Deus. Deixa fluir de dentro para fora. De dentro para fora. Aleluia. Oh, aleluia. Como um rio de águas vivas que flui do nosso interior. Recebe a honra. Recebe a glória. Recebe o louvor. Recebe a majestade. Recebe o governo. Recebe a adoração, Senhor. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Ninguém foi achado no céu nem na terra digno de de abrir o livro, digno de desatar os selos. Só o Senhor é digno. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te entregamos a honra que lhe é devida. A honra. Yes! Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Vamos, 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 vamos. Mais, 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 mais. Exaltamos, ó Cordeiro, oh Jesus, Jesus, te adoramos, te adoramos. Eu vim aqui para te adorar, Senhor. Mais, 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 queremos mais de ti. Santo, Santo, Santo. Temos fome de ti, Espírito Santo. Temos fome de ti, Espírito Santo. Temos fome de ti, Espírito Santo. Santo, Santo. Queremos mais, 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 mais. Oh, eu quero mais. Fala pra ele, eu quero mais de ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Tu és o meu Deus. és totalmente amável, Deus percebe a presença. totalmente digno, tão maravilhoso. Aleluia, vim para. Declare isso, vim para isso. Vim para adorar-te, vim para prostrar. É para isso que eu vim. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és digno, tu és digno, tu és digno para adorar, para adorar-te, para prostrar. Seja exaltado, seja exaltado, és meu Deus, engrandecido, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. A igreja pode declarar isso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Tu és o único, Senhor. Tu és o único que conquistou nossos corações. O Senhor pagou o preço, o peso das nossas vidas. Por isso nós podemos declarar nessa manhã que o Senhor é digno. Oh, seja exaltado, seja exaltado. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim para dizer. Oh, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vamos juntos,
Você pode se declarar o seu Abba Pai nessa manhã. Você que está aí na sua casa, você pode se declarar o seu Abba Pai nessa manhã. O Senhor é o Deus que nos livra de todas as coisas. Nós estamos aqui nessa manhã porque o Senhor mais uma vez nos livrou. Mais uma vez Ele não perdeu o controle. E nessa manhã nós queremos levantar esse altar a Ti, Senhor. Declarar que nós somos o altar na Tua presença. Oh, seja exaltado. Seja exaltado, meu Senhor, meu Salvador. Eu me prostro aos Teus pés para Te adorar, meu Senhor, para Te exaltar, meu Salvador, que me exaltou, que me salvou, me resgatou. Por isso eu canto, Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. Nome que é sobre todos, o nome dele é Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa manhã bem alto. Você aí na sua casa pode glorificar Jesus bem alto. Aleluia. Aleluia. Lá em Isaías capítulo 61 diz que o Espírito de Deus está sobre mim. Você pode falar isso? O Espírito de Deus está sobre mim. Fala bem alto. O Espírito de Deus está sobre mim. A vida do próprio Deus está em mim. O zoe de Deus está dentro de mim. Aleluia. E ele diz: e Ele me ungiu para pregar. Ele me ungiu para pregar as boas novas. Aleluia. Nós queremos cantar essa canção que diz o hino. Nós somos o hino que o Senhor quer cantar nessa geração. Nós somos a voz que o Senhor quer usar nesses tempos tão difíceis no planeta. Você pode estar disponível nessa manhã. Você pode falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Aleluia. É isso que nós vamos cantar nessa manhã. Aleluia. Nós somos o hino dessa geração. Aleluia. Essa oração juntos então. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito clamar. Eu ouço o Filho. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Oh, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Ouvir o santo som aqui, anunciando o som de um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões.
Senhor, o seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o seu amor. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, o seu amor nos alcançou. O seu amor nos alcançou. Qual é o nome do seu rei? Qual é o nome do seu Senhor, aquele que te salvou? Você pode dizer o nome do seu Senhor aí bem alto? Você pode gritar o nome do seu Senhor nessa manhã? Qual é o nome do seu Senhor nessa manhã? É Jesus. Oh, Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou. Nós somos livres da cadeia. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver. Jesus, Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver de Jesus. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou. Vamos juntos, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. O Senhor nos ungiu. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Que o seu evangelho seja pregado através de nós. Aleluia. Oh Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser usados pelo Senhor, Pai. Pai, nós declaramos essa manhã que a nossa confiança está no Senhor. Declaramos que a força que nós precisamos está no Senhor. Você que está aí na sua casa, de repente você está sem esperança, desanimado, declare essa canção com a gente. O Senhor, se Ele não nos guardar, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é Ele que cuida de nós. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és a
sozinho a batalha. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Então declaro bem alto. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nós descansamos em Ti, Senhor. Teus braços é o meu descanso. Nós descansamos, nós descansamos. Teus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Você pode declarar pela fé que as áreas da sua vida que ainda estão difíceis, estão assim, de repente complicadas. Você pode declarar pela fé assim, que nessa área, Senhor, Tu és o meu descanso. Senhor, nesta área que eu estou passando tanta dificuldade, que eu não estou conseguindo voltar a dizer, o Senhor é o meu descanso. O Senhor é a minha força. A minha confiança eu coloco no Senhor, que eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor é poderoso. Ele é poderoso e pode todas as coisas. Você pode descansar no Senhor nessa manhã. Ou você pode descansar nele. Descansa nele nessa manhã. Ou diz pra ele, Senhor, em teus braços é o meu descanso. Tu és o meu paizinho, meu paizinho, meu Abba Pai. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu recaio em tua graça, Senhor. Recaio de novo em tuas E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és Fala assim pra ele. Fala pro seu pai essa manhã. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Vamos declarar isso. Em teus braços. Teus braços é o meu descanso.
Aleluia. 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 Oh, aleluia, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 103, no verso 13. Oh. Sabe, nesses dias eu tenho visto muitas pessoas agoniadas, cansadas, porque elas até têm a disposição de crer no Senhor, mas o tempo, às vezes muito longo, pode abater a alma da pessoa. E aquilo que deveria ser uma quarentena já tem se estendido por mais de 5 meses. E eu estava meditando essa semana no Senhor e tive uma experiência muito preciosa com o Espírito Santo. Sabe o que eu percebo? As pessoas nesses dias vivendo ansiosas. E quando elas têm uma oportunidade de fazer algum tipo de trabalho, elas entram com tudo. Sabe, quando alguém está num supermercado e está atrás de um produto, e tem várias pessoas atrás de um produto, e quando ele vê aquele produto, ele sai correndo para pegar. É assim que as pessoas estão hoje. Elas estão trabalhando muito, mas muitas vezes com medo de que amanhã não tenha o trabalho, com medo de que amanhã venha faltar. Então elas trabalham tudo que elas têm hoje, mas a expectativa delas não é boa. E o Espírito falou comigo essa semana: filho, eu quero que você saiba que eu tenho uma história com você que começou antes da fundação do mundo. A sua história não começou agora nessa crise. Essa crise está no meio da história, mas eu sou aquele que começa e termina a história. Aleluia. Jesus é o alfa e o ômega, aquele que inicia, aquele que termina. Aleluia. E sabe, o Senhor falou ao meu coração que nesses dias nós devemos trabalhar. Realmente, trabalhe, valorize o trabalho que você tem. Tenha sabedoria. Em tempos como esse, é muito importante você ter sabedoria para trabalhar, sabedoria para comprar, sabedoria para guardar. Mas em todas as coisas, guarde o seu coração, ou seja, trabalhe com a certeza de que você é amado de Deus. Trabalhe com a certeza de que o mundo não define a sua história. Quem define a sua história é o seu Pai. Aleluia. Ele já escreveu uma história ao seu respeito. Aleluia! Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você não pode ter fé se você não espera algo do Pai. Você não pode ter fé se você não espera receber a recompensa do Pai. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o recompensador daqueles que o buscam. Aleluia. Então preste atenção, momentos como esse não são momentos de você ficar avaliando circunstâncias de acordo com o natural. Não é tempo de você tomar decisões pelo que é certo ou pelo que é errado, pelo que é bom ou pelo que é ruim. É tempo de você seguir a vida de Deus no seu espírito. É tempo de você andar pela vida e não pelo certo ou pelo errado, não pelas circunstâncias. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia está falando o seguinte: quando você reconhece que Ele é o seu Pai, você está agradando a Ele. E sabe, muitas vezes nós não temos dificuldade de reconhecer Deus como Pai, mas nós temos dificuldade de nos ver como filhos amados. Filhos que às vezes têm fraquezas, filhos que às vezes ficam com medo. Eu estou te desafiando esses dias a ter fé em Deus e a ter fé em você.
Tenha fé em Deus como pai, tenha fé em você como filho. Creia que Ele existe, creia que Ele está do seu lado. Creia que Ele está do seu lado. 1 Pedro 5,7 está escrito assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Depois está escrito assim no verso 6, lançando, é um tempo gerúndio, é caminhando, é o dia a dia, lançando sobre Ele as vossas iniquidades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. O que Deus falou comigo nesses dias foi isso. Você fica tentando arrumar trabalho, correr, trabalhar tanto, não tem nada de errado nisso, trabalhe mesmo, mas saiba que o máximo que você puder trabalhar não é suficiente. No final das contas, é Ele quem tem cuidado de você. E eu vou te falar uma coisa, querido, não está te faltando nada, não está faltando nada. Eu não sei quanto a você, mas desde que essa pandemia começou, não tem faltado nada na minha vida. Não está faltando nada, sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de mim. Então, olha o que está escrito aí em Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, como um pai que olha para o filho que está às vezes passando dificuldade, ele sente compaixão, ele não aponta o dedo para você e fala: você é muito carnal, você deveria ter mais fé. Não, ele se compadece, ele sabe da sua estrutura. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor, Ele se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas, instabilidades, Ele conhece os seus temores, Ele conhece o seu coração, e sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O homem sem Deus é assim, um vento faz com que ele desapareça, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, aleluia, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A aliança que Deus tem com você não é só com você, é com as próximas gerações. Sabe o que significa isso? Que essa crise vai passar, mas você vai permanecer, porque Deus está vendo as próximas gerações através da sua vida. Fala comigo, fala para você mesmo, fala para o mundo espiritual, fala: essa crise vai passar. Essa crise vai passar. Fala assim: a misericórdia de Deus é sobre a minha vida, é sobre a vida dos meus filhos, é sobre a vida dos filhos dos meus filhos. Aleluia. Para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Quantos aqui podem dizer que guardam a aliança do Senhor? Sabe, fé é uma coisa que exige prática, querido. Fé existe atitude, a fé sem obras é morta. E quando você entrega o seu dízimo nesses dias, você está falando para o mundo espiritual, você está falando para esses demônios que estão operando lá fora: eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança com Deus, e Deus tem uma aliança comigo. Aleluia. Ele cuida da minha casa, Obrigado, Jesus. Ele me livra do mal, Ele me sustenta, não falta nada na minha mesa, não falta nada na minha casa, porque Ele tem aliança com aqueles que o temem, que guardam os seus preceitos e os cumprem. Sabe o que é graça? Graça não é deixar de servir a Deus e entregar o que é dele nesses dias. Graça é no meio de um tempo como esse, você permanecer fiel e crendo que Ele vai cuidar de você, mesmo quando as coisas ao seu redor dizem o contrário. Feche os seus olhos nessa manhã e renova agora o seu compromisso com Deus. Fala com Ele: eu tenho uma aliança contigo, Senhor.
E eu te agradeço porque o Senhor é como um pai que se compadece dos filhos. Obrigado por ser o meu pai. Obrigado pela saúde, obrigado pelo pão, obrigado pelo trabalho. Obrigado, Senhor, porque não está faltando nada na nossa mesa. Nós te reconhecemos nessa manhã, nós te honramos nessa manhã. Enquanto os instrumentos tocam, os irmãos ministram, saia do seu lugar, traga uma oferta de honra ao Senhor nessa manhã. Você pode fazer isso através do Zelle, você pode fazer isso através do text message, você pode trazer aqui na frente. Expressa o seu coração agora. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Vamos declarar pela última vez isso. Em teus braços. Em teus braços. Teus braços é o meu descanso. A tua igreja te adora, a tua igreja confia em ti, Senhor. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Ô Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos nessa manhã, porque o Senhor é bom. Bom é o Senhor, bom é o Senhor para com os teus filhos e com os seus servos. O Senhor não desampara o justo não passa necessidades. Tua palavra nos garante essa promessa, e tua palavra diz que nós somos justificados por causa do sangue do Cordeiro que foi aplicado em nossas vidas. O Senhor nos fez justo, como um presente o Senhor nos deu essa justiça. Por isso hoje nós vivemos pelo caminho do vencedor, vivemos pelo caminho de portas abertas, pelo caminho em que o Senhor nos conduz aplainado, um caminho aplainado. Eu profetizo sobre a vida financeira dos meus irmãos nessa manhã. Profetizo que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, libera portas que estavam fechadas, portas que estavam resistindo, portas que estavam se opondo. Essas portas são abertas agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, nós vamos dar alguns avisos nesse momento. Amém, a paz, igreja, tudo bem? Ontem nós estivemos em Sarasota, eu e uma parte da equipe Kids. Eles nos convidaram para fazer um culto para as crianças e foi uma bênção. Eu gostaria de compartilhar, esse dia com vocês, que foi assim um dia de muita unção, de muita vida, onde as crianças foram ministradas ali, e foi um presente para nós, estarmos ali naquela igreja. Nós fomos ontem e voltamos ontem mesmo, e Deus tem me dado uma equipe maravilhosa, irmãs que estão ao meu lado, ombreando essa obra, e tem sido precioso. E eu estou aqui também para falar que no próximo domingo nós vamos voltar com o nosso culto Kids. Uhul! Aleluia! Nós estamos muito animados, para a volta do culto das crianças. Então, a partir do domingo que vem, agora nós temos 2 cultos, como vocês sabem, aos sábados e aos domingos, mas só aos domingos nós teremos o culto das crianças. Então, se você tem filhos, priorize o domingo para você ter os seus filhos também participando do culto. Amém? Desculpa, eu esqueci. Eu gostaria também de pedir para os irmãos estarem orando. Nós estamos com um projeto de fazermos um culto baby uma vez por mês. Então, esse culto baby é para as crianças menores de 2 anos,
poderem participar com as suas mães. É um ambiente bem lúdico, onde as crianças vão poder interagir umas com as outras, e as mães também ministrarem sobre os filhos sobre as mães. Os filhos receberem ali a palavra de Deus, os filhos interagirem com outras crianças. Então, eu queria que vocês estivessem orando por isso. Provavelmente, em setembro, nós vamos começar, e vai ser sempre no culto da família. Nós vamos fazer o culto baby durante esse mesmo tempo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Esse microfone aqui está falhando. Eu vou usar o vermelho aqui. A graça e a paz, irmãos. Amém? Que bom ver vocês aqui comigo. Glória a Deus. Aleluia. Vou também dar alguns avisos aqui, que são importantes para a nossa vida da igreja. Como vocês podem ver, nós iniciamos mais um culto aos sábados. Ontem tinha uma turma, talvez do mesmo tamanho do que essa aqui, né? Nós temos poucas pessoas aqui no prédio, viu? Você que está em casa, nos vendo agora, eu quero te falar que nós diminuímos a quantidade de pessoas no prédio. Nós temos cultos menores. Hoje deve ter aqui por volta de 45, 50 pessoas no máximo aqui no nosso prédio. E com o culto das crianças também, nos domingos nós vamos ter menos pessoas ainda aqui dentro do nosso prédio. O objetivo, então, é trazer maior segurança no ambiente, né, e comodidade para os irmãos estarem participando presencialmente. O segundo aviso é que ontem, né, nós oramos para um conhecido nosso desviar. Você já viu o pastor orar para alguém desviar? É só um quebra-gelo. Mas tem um conhecido nosso chamado Isaías, que nós oramos por ele e ele desviou. Glória a Deus. Que é o furacão, né? Ele desviou. Por isso nós estamos realizando o culto aqui hoje. Então, o Senhor atendeu a nossa voz, né? E liberou do nosso caminho esse Isaías, esse desviado. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar algo um pouco mais sério agora, que foi só para você abrir o seu coração e rir um pouquinho comigo. Mas, durante esses 5 meses de pandemia, né, que o mundo tem experimentado, as nossas finanças, elas caíram bastante. Elas chegaram a cair aí 55% em média do valor das entradas que nós tínhamos normalmente. Eu acompanhei a maioria dos irmãos nesse período, aqueles que passaram alguma necessidade, que foram muito poucos, né? Foram ajudados, servidos pela igreja com cestas básicas, de alguma maneira nós os ajudamos. E a maioria dos irmãos, por outro lado, como o pastor Marcos disse aqui, não tem faltado nada. Isso é bênção, é Deus te protegendo em meio à crise. Mas, por outro lado, as entradas diminuíram. E, nesse período, o nosso aluguel aqui do prédio de Boca, ele é um aluguel que é por volta aí de $12 mil nesse momento. E nós, na medida que ia entrando os valores, a gente ia mandando os pagamentos possíveis. Porém, em um dos pagamentos, o proprietário já não aceitou o valor a menor, porque nós não mandamos o valor completo, e ele não foi aceitando os valores que nós íamos propondo para ele. Tivemos algumas negociações, eu e o pastor Márcio e o pastor Alex aqui, esteve lá conosco, tentamos negociar para que ele protelasse, jogasse isso para frente, dividisse esse valor que ficou pendente, diminuísse o aluguel durante uns 6 meses, para a gente permanecer aqui nesse prédio. Mas, de forma alguma, ele quis diminuir ou negociar, ou está aberto a negociar. Então, eles contrataram um advogado para poder receber o que está para trás ainda em aberto. Nós também, por outro lado, também contratamos um advogado. Porque, se você for ver, nesse período de crise, os aluguéis, quem aqui mora de aluguel, você vai ver que o condomínio que você mora, por exemplo, talvez te deu alguma flexibilidade. A gente aluga aqui a casa dos seminaristas, por exemplo, eles diminuíram o aluguel durante 4 meses, se eu não me engano, devolvendo um valor que a gente pagava, porque eles perceberam que é uma crise que estava atingindo todo mundo. Por outro lado, o proprietário, ou o administrador aqui do aluguel, de forma alguma se mostrou flexível quanto a essas coisas. Eu orei bastante, né, e temos orado bastante, eu compartilhei isso já com a liderança da igreja, e
repreendemos o diabo, repreendemos as situações, porém a coisa foi permanecendo. E o que eu posso entender disso é que, se fosse Satanás, ele seria repreendido. Posso entender que é o Senhor, então, nos querendo levar para um lugar mais alto, né? Então, o que eu posso entender é isso. E o que acontece? Essa semana, nós fizemos uma última proposta para eles. Eles já decidiram, não querem que nós permaneçamos aqui. De alguma maneira, eles querem esse prédio de volta. Eles entraram, então, com um processo contra a gente na justiça, e de eviction, né? Mas isso deve ocorrer em 2, 3 meses, se for seguir o percurso normal da justiça. Nós propomos para eles, então, pagar um valor e deixar o prédio. Por quê? Porque quando você quebra um contrato aqui nesse país, você é responsável pelo valor do contrato inteiro. E para encerrar o nosso contrato aqui, ainda faltam 20 meses de aluguel. Então, eles podem vir atrás de nós para buscar esse valor dos 20 meses. E o nome que ele vai vir atrás é o meu nome e o nome do pastor Márcio. Como a igreja não tem recurso, ele vai vir atrás de qual recurso? Do que provavelmente nós vamos ter. Eu tenho um apartamento que eu comprei aqui, provavelmente eles vão atrás desse apartamento, se eles vierem atrás. Mas não vão vir em nome de Jesus. Amém? E nós propomos, então, pagar um valor para eles, fizemos um empréstimo de $50 mil para pagar esse valor para eles, e eles encerrarem essa questão do contrato, e nós saímos daqui. Então, nós estamos aguardando por isso. Pastor, e agora? O que vai acontecer? Nós temos ministrado nesses dias sobre entrar em Canaã, não é verdade? Amém? Quando Deus fecha uma porta, é porque vai abrir outra muito maior. Eu creio nisso, eu creio que Deus abre portas. Então, nesse período, o que foi acontecendo? Apareceu um prédio para comprar, irmãos. Um prédio para comprar aqui a 11 minutos desse prédio ao sul. Então, fica na Powerline, eu não vou dar maiores detalhes ainda, porque ainda estamos no processo de negociação. Mas eu creio que quando nós chegamos em Canaã, nós criamos raízes. Sabe, eu tenho falado muito para muitos irmãos que é tempo de você criar raiz. É tempo de você permanecer no lugar e criar raiz. Porque Deus tem te estabelecido nesse lugar. E quando o povo estava no deserto, eles moravam em tendas. Tendas fala de algo temporário, né? Aluguel fala de algo temporário. Mas quando você mora em casas, que é Canaã, lá você vai criar raiz. Eu creio que é tempo de muitos criarem raízes nesse lugar. Inclusive nós, como igreja. Então, eu creio que Deus vai nos dar um prédio, estamos negociando por isso, né? A ideia é a seguinte, a despesa que nós temos nesse prédio, somada ao prédio Margate, dá por volta de 32 mil que nós gastamos com aluguel e despesas de manutenção por mês. É um valor muito alto. Então, nós vamos verificar quanto que ficaria para pagar o mortgage desse prédio que nós estamos negociando. Ficaria $20 mil, irmãos. Nós teríamos uma economia de quase $12 mil por mês, e teríamos algo próprio, algo nosso, né, que nós poderíamos investir ali, sem ter problema, porque permaneceria para nós. Então, nós estamos orando por isso. Isso provavelmente vai acontecer nos próximos 2, 3 meses. E, pastor, se até lá isso não resolver, então, se até lá isso não resolver, nós vamos ter que arrumar um local para a gente reunir. E, possivelmente, esse local vai ser o prédio Margate, temporariamente. Então, se até lá a gente não conseguir negociar, iremos, então, reunir ali no prédio Margate, aproveitar que nós já temos um prédio. Pastor, mas e lá em Margate, como é que está? Lá em Margate, o proprietário falou, olha, pastor Márcio, esquece do que ficou para trás. É impressionante, né? Esquece do que ficou para trás, paga só $6 mil do aluguel aqui e permanece aqui conosco. Depois a gente conversa. Mas se essa questão do prédio vier a acontecer, que eu creio que vai, nós vamos unir as nossas igrejas para ficar num ambiente só. Por quê? Isso vai trazer mais força para a obra, né? Vai trazer mais força para a igreja local, e nós vamos poder usar melhor os recursos que nós já temos hoje. Talvez você não saiba, o caixa que nós temos é um caixa único. Isso é bom. Por quê? Tem mais pessoas vendo e administrando e cuidando da parte financeira. Amém? Está claro, irmãos? Vocês estão comigo?
Se amanhã a gente levantar acampamento aqui, vocês vão comigo? Aleluia, glória a Deus. Porque o que nos une não é esse prédio físico aqui, né? O que nos une é o corpo de Cristo, é as conexões espirituais, é o propósito de Deus, é aquilo que Deus colocou para nós seguirmos. E tem uma palavra sobre nossas vidas que eu não abro mão dela, que Deus vai derramar um despertamento sobre nós como igreja, sabe? Esse despertamento vai vir e será um mover para todo esse país através dessa igreja, eu creio nisso. Então eu não abro mão disso, nós estamos unidos aqui nesse mesmo propósito. Amém? Estamos juntos? Aleluia, glória a Deus. O pastor Marcos demorou então, né? Vocês viram que ele demorou, então eu tenho mais 15 minutos. Qualquer coisa vocês briguem com ele. Brincadeira. Os avisos aqui que demoraram. Irmãos, nós temos compartilhado durante um bom tempo sobre essa série, né, de entrar em Canaã, de vencer Jericó. Nós vimos no último culto, mas hoje eu quero dar uma pausa, porque eu creio que o Espírito Santo, ele colocou algo no meu coração, e eu quero seguir a voz do Espírito, eu quero andar em linha com o Espírito Santo, em linha com a vontade do Senhor, e eu creio que ele tem uma palavra para nós, sobre esses assuntos também, mas sobre um assunto específico, que é vales e montes. Né? Vales na Bíblia é comparado a desafios, vales na Bíblia é comparado a problemas, a situações difíceis que você enfrenta. Eu te pergunto, você já, em algum momento da sua vida, enfrentou algum vale, alguma situação difícil? Alguém aqui já passou por isso? Aleluia. Irmãos, eu preciso confessar para você. Até quinta-feira da semana passada, eu não tinha clareza do propósito e da vontade de Deus para nós como igreja. Eu estava num vale. Eu até abri para os líderes, falei, irmão, vocês orem por mim, porque eu preciso de uma direção. Eu não estou bem. Não estou bem, não é que eu não estou bem emocionalmente, que eu não estou bem na minha fé, não. Eu não estou bem com essa situação, eu preciso de uma direção. E quando Deus, então, foi quando o Senhor, então, trouxe paz no meu coração, trouxe a voz dele dentro de mim, no meio do vale, e eu vi a porta de esperança se abrindo, eu vi a palavra de Deus se cumprindo, eu vi coisas que Deus havia falado para mim há muito tempo, voltando à tona, e eu tive paz no meu coração, sabendo que o Senhor, no meio do vale, nos guarda. Sabe? Então, momentos de vale em nossas vidas, são momentos de desafios, momentos de lutas, né? E existem vales que duram 4 dias, 40 dias, 40 meses, 40 anos. Existem vales que são longos, existem vales que são mais curtos, né? O pastor Marcos Botelho disse aqui que talvez você ficou desanimado nesse período de quase 5 meses de pandemia, né? Existem vales então que duram mais, e na tendência nossa no meio desses desafios e desses vales, quanto mais ele dura, mais você ficar desanimado, mais você ficar desmotivado, desencorajado, e se esfriar espiritualmente, né? Essa semana também, Deus colocou algo no meu coração, eu não sei se vocês acompanharam, nós fizemos uma vigília aqui online, com a liderança presente, foi uma bênção, foi um mover no meu espírito, porque eu percebo que é tempo de nós nos aquecermos, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, principalmente em tempos de crise, é tempo de você voltar o seu coração e buscar o Senhor, sabe? E quando isso acontece, você fica cheio, fica aquecido, e você não fica mais frio espiritualmente. Momentos de vale, você é tentado a se esfriar. Momentos de vale, você é tentado a deixar as coisas do Senhor. Momentos de crise, você é tentado a abrir mão de coisas que eram prioridades na sua vida em Deus. Propósitos, chamados, né? E, como eu disse, tempos de vale são tempos de desafios. Mas a Bíblia diz em Oséias, capítulo 2, verso 15, se você quiser ler, Oséias, capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz, eu não vou ler aqui, mas a Bíblia diz o seguinte, que Deus transforma o vale da aflição, o vale do problema, o vale do desafio, numa porta de esperança. Sabe, quando você está passando por vales, então, perceba, porque o Senhor está levantando uma porta de esperança diante de você, diante desse desafio que você está vivendo, diante dessa dificuldade que você está vivendo, diante dessa situação que aconteceu, que foi para você talvez um imprevisto.
Deus coloca nesse lugar uma porta de esperança. Esperança fala de futuro. Esperança fala de ter boas expectativas. Esperança fala de você pensar coisas boas a seu respeito. Quando você está dentro do vale, passe a pensar coisas boas a seu respeito. Passe a pensar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Você precisa dizer amém. Quando você fala amém, você se apropria daquilo que Deus está te dando. E todo domingo de manhã eu venho aqui para te dar uma comida. Amém? Pastor, muitas vezes eu não entendo. Olha, quando você senta para almoçar, você come algumas coisas que você não entende quais vitaminas tem nelas. Você não entende também como que o seu corpo absorve aquelas vitaminas, a não ser que você seja um estudante de biologia, de medicina, você vai ter mais clareza dessas coisas. Mas o fato de você não entender quer dizer que as vitaminas, os nutrientes não estão fazendo efeito? Estão fazendo efeito, não estão? Mas você não entende? Pois é, não precisa que você entenda inicialmente. Apenas que você faça o quê? Coma. Da mesma maneira, quando eu falar coisas aqui que você não entender muito, apenas receba no seu espírito dizendo amém. E quando você diz amém, o seu espírito é revigorado, a sua fé é fortalecida, você se apropria daquilo que Deus está liberando sobre você. Amém? 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 Quem está em casa? Então, uma coisa importante sobre vales, que vales não são permanentes. Vales não é lugar de você morar, vale é lugar de passagem. Fala assim comigo, vale é lugar de passagem. Então, o problema que você está enfrentando, o desafio que você está vivendo, o momento difícil, dificuldade que você está passando, você está de fato passando. É um vale, é um caminho que você está seguindo, mas ali não é o lugar que você vai morar. Vales então não são permanentes. Talvez você está desanimado, passando por vales, frustrado, mas eu tenho que te dizer uma boa notícia: isso não é permanente. O vale não está lá também para te paralisar. Quantas vezes, em meio a desafios, em meio a situações difíceis, de dificuldade, nós ficamos paralisados? Eu não sei se você já passou por essa experiência. A experiência que no meio de um vale, de um desafio que você não tem resposta, você não tem saída, você não sabe para onde ir, e a sua tendência é ficar o quê? Paralisado. Sabe? Deus não quer que você fique paralisado no meio do vale, porque vales não são permanentes, e vales não estão lá para te paralisar. Os vales estão lá para te promover. Vou falar novamente. O vale não está ali para te paralisar. O vale não está ali para te abater. O desafio, o problema não está ali para que você fique frustrado, desencorajado. Aquilo está acontecendo porque aquela situação vai te promover diante de Deus. Sabe? Talvez você está lutando muito nesses dias. E você se sente incapaz diante de tantas circunstâncias, porque você não sabe como que resolve determinadas situações, porque provavelmente você não tem os recursos necessários. Talvez você está olhando para as circunstâncias, e para você olha e fala, não sei como que eu vou sair dessa agora. Onde eu entrei? Já ouviu isso? E como que eu vou sair desse negócio agora? Mas a boa notícia é que você não está sozinho nessa. Essa é a boa notícia. Mesmo que você esteja num vale, você não está sozinho nessa. E Deus, Ele é especialista em algo: transformar campos de batalha, que são os vales, em campos de bênção, em local de grande bênção. Você vai ver na palavra, no Antigo Testamento, principalmente no período dos reis, que a maioria das batalhas que eles enfrentavam, que eram nos vales, após as batalhas eles saíam mais ricos, mais prósperos, cheios de despojos. Então deixa eu te contar uma coisa: quando você passar por uma luta, por um vale, lembre-se, é Deus querendo te abençoar mais e mais. Você sempre vai sair melhor do que você entrou nas batalhas. Você sempre vai sair melhor do que você entrou nos desafios. Sabe, tem alguém na Bíblia que é um homem de Deus, que tem um coração extraordinário, que é Davi. Homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala a respeito dele. Ele é um grande exemplo para nós aqui, de atitude no meio dos vales. Sabe, eu quero que você se identifique nessa manhã com Davi. Sabe, a Bíblia fala que Davi, ele era um garoto, nesse momento, de 17 anos.
17 anos, é muito novo, é um teen, né? Ele é um adolescente, está ali quase entrando na sua juventude mesmo. E a Bíblia fala então que esse adolescente foi enviado pelo seu pai Jessé para levar suprimento para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. A Bíblia fala então que ele deixou as suas ovelhas e foi para o local onde estava acontecendo uma batalha. Sabe quanto tempo estava acontecendo essa batalha? 40 dias. 40 dias de luta, 40 dias de tribulação, 40 dias de angústia, 40 dias um desafiante chamado Golias, se levantava e zombava do exército de Deus. 40 dias, esse problema talvez tenha levantado diante de você e zombado de você, durante 40 dias fala de um tempo. Então, 40 dias, Jesus ficou no deserto, 40 dias, ele foi ali, né, no final dos 40 dias tentado. Você percebe então que esses 40 dias está o povo de Deus, o exército de Deus, que é o povo de Israel, diante de um gigante, de um problema, onde o gigante está aqui nesse monte, tem um vale, e o povo de Deus está aqui nesse monte, e tem um vale onde vai acontecer a batalha, e esse gigante está dizendo: vocês não conseguem, vocês não podem, vocês não vão conseguir, eu vou vencer, e não adianta, olha para mim, eu sou grande, ninguém consegue me vencer. Talvez é a forma que você está hoje, olhando para o gigante, falando para você. O gigante, quando eu falo gigante aqui, o gigante representa as circunstâncias. Imagina você andar com 125 pounds no seu corpo, carregando 50 e poucos quilos, 55 quilos, aproximadamente. Essa era a roupa que ele usava. Percebe que esse cara era grande, ele era imenso. Imagina você ver um cara de quase 3 metros na sua frente. Isso fala dos problemas, dos desafios, de algo que você tem vivido, que é muito grande, e você não vê saída, você não vê solução, você não encontra alternativa. Isso é um vale que você está passando, e nesse vale tem um grande desafiante para você. Talvez o seu desafio é sua saúde, talvez o seu desafio são suas finanças, é seu casamento, talvez seu desafio é sua vida espiritual, talvez seu desafio é porque você não vê mais como voltar para os caminhos do Senhor, talvez o seu desafio hoje são coisas que você não consegue lidar. Mas a Bíblia diz então, que Davi, ao chegar nesse campo de batalha para levar comida para os seus irmãos, estava lá esse gigante, pela manhã, dizendo, 1 Samuel capítulo 17, verso 23, olha o que ele dizia. 1 Samuel capítulo 17, verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Preste atenção. Quem que estava no vale? Vamos lá, irmãos, vocês estão aqui comigo? Pode falar. Aqui é quase uma grande célula, né? Quem que estava no vale? Quem que estava no vale, irmãos? Golias, o exército inimigo. E quem mais? O exército de Israel. E quem chegou agora? Davi. Mas por quanto tempo Golias estava falando? 40 dias. Quer dizer então que o exército do povo de Deus ouviu o que Golias falava antes? Sim. O que eles fizeram? Nada. Mas a Bíblia fala que agora entrou uma pessoa nova em cena. Davi, 17 anos. Davizinho. E a Bíblia diz agora algo extraordinário. Ele o ouviu. Interessante então que você percebe que agora quem entrou na batalha foi Davi, que não foi lá para a batalha. Ele não foi lá para lutar. Ele não foi lá para participar daquilo. Ele foi lá para trazer provisão em meio à guerra para os seus irmãos. Mas de repente agora ele ouve a afronta do gigante. Ele ouve agora e ele teve algumas atitudes. Sabe, eu vou te falar de 4 atitudes que ele teve, que são atitudes que você tem que ter na sua vida espiritual hoje, diante dessas batalhas que você passa, diante dos vales que você está passando.
Sabe, quando ele ouve o que o inimigo diz, o que as circunstâncias dizem, o que os problemas dizem, o que Golias diz, Davi tem uma atitude. A primeira atitude que ele tem está no verso 5. Olha o que diz o verso 5. Desculpa, verso 26 de 1 Samuel 17. Olha o que diz a palavra. 1 Samuel 17, verso 26. Aleluia. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Preste atenção. Olha a primeira atitude que Davi teve. Qual é a promessa? Qual é a promessa de Deus para nós hoje? No meio do campo de batalha, ele está perguntando o quê? Qual é a promessa? No meio do seu vale, no meio da sua luta, o que você tem que perguntar? Qual é a promessa de Deus para mim nessa área? Qual é a promessa de Deus para mim diante dessa situação? Qual é a promessa de Deus? Sabe o que você tem que lembrar nos dias de luta, de batalha? Qual é a promessa de Deus? Lembre das promessas que Deus tem para a sua vida. Sabe, a forma de você passar pelo vale, então, o primeiro princípio é: lembre da promessa de Deus. Sabe, Deus fez promessas para você? Você tem promessas pessoais, né? Tem algo que o pastor Marcos Botelho falou esses dias, e me marca muito. Você tem que ouvir a voz do Espírito dentro de você. Você tem que ouvir a voz do Espírito te guiando. Você tem que ter uma palavra de Deus todos os dias. Todo dia que você levantar de manhã, você tem que ter uma palavra de Deus queimando no seu coração. Por quê? Porque essas são promessas que Deus está liberando sobre a sua vida. E quando você está no vale, com as promessas de Deus, você não fica abatido, desanimado ou frustrado. Antes você está aquecido, com o coração aquecido, com o coração fortalecido, porque no momento que você ouvir a promessa, você vai ter uma decisão: eu vou lá enfrentar aquele gigante. Sabe, ouça as promessas, lembre das promessas, mas faça a segunda atitude que ele teve. Qual foi? Não fique calado. Qual que é a nossa tendência no meio dos problemas? Se calar. Qual que é a nossa tendência no meio dos vales? Paralisar, calar, não responder. Responda hoje o que Deus tem para você. Não paralise, responda. Responda hoje. Davi, o que ele fez? Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Deixa projetado o versículo, por gentileza. Quem é esse incircunciso? Primeira coisa que ele fala é incircunciso. Incircunciso, se você for lembrar na história ali da palavra, circuncisão representa aliança. Quem que é esse que não tem aliança com Deus? O que ele está falando? Porque eu tenho aliança, nós temos aliança, o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas e esse? Esse coitado vai perder, vai cair e vai morrer. Mas nós vamos permanecer diante dessas lutas. Nós vamos prevalecer e permanecer em tempos difíceis. Sabe, você percebe então que a resposta de Davi, a primeira coisa que ele fez foi olhar para a promessa, mas a segunda coisa que ele fez foi lembrar da aliança. Quem aqui tem aliança com Jesus? A Bíblia fala que a aliança que ele tem com você não é de uma semana, não é de 24 horas, não é de um mês, não é de 40 dias, não é de 40 meses. A Bíblia fala que a aliança que ele tem com você e comigo é eterna. Esteja seguro nessa manhã, esteja confiante nessa manhã, porque diante da batalha você tem alguém que tem aliança com você. Mas as batalhas, os desafios, os gigantes, não têm aliança com o nosso Deus. Por isso você pode decretar sobre eles a derrota. Sabe, Davi não ficou calado, ele respondeu à afronta. Quem que é esse? Quem que é esse cara? Quem que é essa circunstância? Que coronavírus é esse? Que crise é essa? Que história é essa? Porque eu tenho promessa sobre a minha vida. Quem que tem promessa também? Alguém que tem promessa? Eu tenho promessa sobre a minha vida. Que história é essa de alguém se levantar contra mim? Porque as promessas de Deus vão se cumprir. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe? Essa atitude de Davi tem que ser a sua atitude hoje. A Bíblia fala então que a partir desse momento você vê Davi reagindo e indo em direção ao gigante.
Eu já te falei de 2 princípios, mas agora nós vamos esbarrar no terceiro. Antes de enfrentar o gigante, você vai ter que aprender a lidar com os irmãos que estão ao seu lado. Antes de enfrentar o gigante, você vai ter que aprender a lidar com os relacionamentos que você tem com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com irmãos da sua célula, com os líderes da sua célula, talvez com os irmãos aqui da igreja. Você vai ter que aprender a lidar com seu chefe, com seu patrão, se você tem, com seus funcionários, se você tem. Você vai ter que aprender a lidar. A Bíblia fala então que quando ele se direcionou para ir se mostrar diante de Saul, no meio do caminho apareceu lá o Eliabe. Eliabe é uma bênção. Eliabe aqui da nossa igreja é uma bênção. Mas o Eliabe, irmão de Davi, o homem difícil. A Bíblia fala que ele era alto, bonito, cara excelente, guerreiro, mas não foi enfrentar Golias. Aí chega Davi agora e pergunta das promessas, e pergunta da batalha. Eliabe vem e dá uma má resposta nele. Não despreza o irmão. Você já foi desprezado por alguém? Quando você coloca a promessa nos seus lábios, e o irmão ouve, e o irmão pega e fala: mas isso aí não é para você não, isso aí não vai dar certo não. Essa foi a postura de Eliabe com Davi. Desprezou Davi. Sabe o que Davi fez? A Bíblia fala que Davi, no verso 29, respondeu Davi: o que eu fiz agora? Você já viu aquele tipo de gente que você só faz o bem para ele? Você vai lá trazer comida para ele. Davi está levando comida para o seu irmão, e o irmão dele vai lá e mete a chibatada, bate nele. E aí agora Davi não está entendendo: o que eu fiz agora que você está bravo comigo? A Bíblia diz então que nesse momento fiz somente uma pergunta. Próximo. Desviou-se dele para outro. Preste atenção, irmãos, olha aqui para mim. Davi está nos ensinando um princípio espiritual. No meio de vales, no meio de batalhas, vai aparecer confusão, vai aparecer dificuldade nos relacionamentos. Você tem que aprender a lidar nesses momentos, desviar-se dessas coisas, ouvir e não ligar para isso, ouvir e desviar dessas coisas, porque senão você não vai enfrentar Golias. O objetivo aqui é vencer Golias, amém? Mas você vai ficar preso aqui, nem chegou no campo de batalha direito, você vai ficar preso nas emoções, olhando para as pessoas. É por causa dele que eu não prospero, é por causa dele que eu peco aqui no casamento, é por causa da sua forma de falar comigo. Então você vai começar a colocar a culpa nas pessoas. Sabe, no campo de batalha, não culpe os seus irmãos. No meio do vale, não culpe os seus irmãos. No meio da batalha, não coloque culpa nos seus irmãos. Desvie-se deles. Se eles se levantarem contra você, para te desprezar, para te machucar, para falar coisas indevidas, desvie-se. Essa é a terceira atitude. Ignore. Essa é a terceira atitude. E eu te pergunto, isso aqui está escrito há milhares de anos, mas é tão vivo e real hoje para nós, porque a palavra do Senhor é viva, ela é novidade de vida. As coisas passam e ficam velhas, mas elas permanecem nova, todos os dias para nós. Eu pergunto para você, não acontece isso aqui? Claro, é prático, acontece. Ele desviou, mas agora, ele vai chegar em outra pessoa, ele vai chegar agora no rei Saul. Olha a atitude que ele teve agora, Saul. Ele chega em Saul e fala: eu vou enfrentar esse gigante. Imagina, irmãos, um menino de 17 anos, chegando diante do rei, que é experiente na batalha e na guerra, falando: eu vou enfrentar o gigante. Sabe o que o rei respondeu para ele? Você não vai não. Golias é um guerreiro experiente, Golias é um gigante, você é apenas um menino, você não pode fazer isso. Sabe o que Davi fez? Ignorou novamente, e permaneceu em direção a Golias. Sabe, nos momentos de vale,
vão chegar pessoas para te aconselhar. Nos momentos de vale, vão chegar pessoas que são até homens e mulheres reconhecidos como homens de Deus, mas muitas vezes vão falar de si e não da palavra. Você tem que aprender a ouvir conselhos. A Bíblia nos ensina, inclusive, que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Mas aprenda a ouvir o conselho que vem da parte do Senhor para a sua vida. Porque muitos vão te aconselhar no momento de crise. Muitos vão querer te dar respostas. Muitos vão querer falar para você o que fazer, como fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Outros vão chegar também para te falar, não faça isso. Você não consegue, você não pode. Cuidado com quem que você ouve. Cuidado quem fala na sua vida. Procure pessoas da parte do Senhor para falar na sua vida. Sabe, pessoas que liberam fé. Pessoas que te levantam. Pessoas que te animam. Pessoas que não te deixam abatidos, mas te revigoram na sua fé. Essas pessoas são pessoas que têm que falar na sua vida. A Bíblia fala então que Davi permaneceu na posição e foi enfrentar Golias. A Bíblia fala então que nesse momento, Davi desce do monte. Golias desce também do monte. Imagina a cena agora. Um menininho de 17 anos. E o Golias de quase 3 metros. Sabe? Quero que você veja agora o campo de batalha. 1 Samuel 17, 44. Olha o que a Bíblia diz. Disse mais o filisteu a Davi: você vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha que interessante, irmãos. Golias está falando o que para Davi? Vem que eu vou te matar. Talvez o problema está dizendo o que para você hoje? Você vai morrer. O problema está se levantando e o que está gerando em você? Medo. Golias está querendo fazer o que com Davi? Fazer ele sentir o quê? Medo. E olha que interessante. Próximo. Davi, porém, disse ao filisteu. O que Davi fez? Ele ficou calado? Quando você ouve uma má notícia, o que você tem que fazer? Dizer a promessa e a boa notícia para aquela má notícia. Você tem que se posicionar, porque a Bíblia diz o quê? Crie, por isso falei. Porque quando vem a voz da má notícia, você tem que colocar a postura de fé que você tem e crer. Quando você crê, consequentemente você vai fazer o quê? Falar. Davi fez o que agora? Disse, falou. Sua empresa vai quebrar. Você não vai dar conta. E você não tem capacidade, Gil. E você não tem capacidade nenhuma. O Gil está escrevendo um livro. Eu fico muito feliz, viu, irmãos? De ver irmãos escrever livro. Isso é maravilhoso. Ele está escrevendo um livro que ainda não decidiu o título, mas ele começou a vida dele como engraxate lá no interior do Brasil. E nesses últimos tempos ele foi colocado entre os maiores vendedores de seguro do país, aqui dos Estados Unidos. Sabe, isso é maravilhoso, porque é um testemunho para nós do que Deus está fazendo na vida dele. Mas imagina se permanecesse ainda a voz. Você não pode, você não consegue, você é apenas um engraxatinho, um menininho lá do interior. Não, sabe, gigantes se levantam para dizer, mas você tem que se posicionar e dizer agora a promessa. Disse Davi, porém, ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Em outras palavras, irmãos, você está vindo contra mim, me afrontando, me apontando o que eu não tenho, me acusando do que eu não posso, tirando a minha fé. Mas essa batalha que eu estou vivendo hoje, esse vale que eu estou enfrentando agora, essa situação que está vindo contra mim, eu vou, em o nome do Senhor dos Exércitos, contra ti, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado, e não é a mim. Duas posturas de Davi aqui agora. Davi ignora o gigante, o problema? Não, ele sabe que tem um problema. Mas ele conta para o problema a quem que ele está afrontando agora. Quem que vai guerrear contra o problema?
Davi sabia que não era ele que ia guerrear. Ele entrou no campo de batalha sabendo que não era dele aquela luta, e nem vinha por causa da mão dele a vitória. Esteja hoje diante do vale, no campo de batalha, sabendo que aquela luta não é sua, e a vitória também não vem das suas mãos. Fale para o problema quem que vai enfrentar o problema. Não é você, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso. Sabe, você tem que aprender a falar no meio das circunstâncias. Não fique paralisado e nem fique acomodado com as circunstâncias. Não, se posicione. Como? Falando. Eu disse a alguns cultos passados que no Antigo Testamento nós vemos que a espada está na mão, mas no Novo Testamento a espada está na boca. E quando você fala a palavra de Deus, você vence a batalha. Sabe, nós temos a tendência de pensar que as nossas lutas são físicas, mas nós somos seres espirituais, irmãos. Você não usa armas físicas para vencer suas batalhas, você usa armas espirituais, e a arma espiritual que Deus te deu para vencer as batalhas é falar. Falar o quê? Quem Deus é diante da batalha. Falar o quê? O que vai acontecer com aquele problema. Falar o quê? Aquilo que vai ser decretado sobre aquele problema. Aprenda a vencer diante das situações, aprenda a ter a atitude de Davi. Sabe, Davi venceu aqui agora, nessa posição ele venceu agora a voz que produzia afronta, medo e ofensa. Da mesma maneira, quando você fala da parte de Deus, você vai vencer a voz que produz medo, afronta, ofensa e derrota. Qual que é o princípio espiritual então? Quando o gigante se levantar, fale. Não fique calado. Eu te pergunto, quantos dias os israelitas estavam lá no vale? 40. Ouvindo calado. Você está percebendo que enquanto você se cala diante dos seus problemas, você permanece 40 dias com ele? Outros permanecem calados e ficam 40 meses. Outros permanecem calados e ficam 40 anos. Mas no dia que se levantou para falar contra o problema, a vitória veio sobre a vida deles. Sabe, Davi não tinha espada, preste atenção, no meio do vale, Davi não tinha espada, não tinha lança, e ele não tinha escudo, muito menos roupa de guerra. A Bíblia fala que ele chegou agora no meio desse vale, apenas com um enxilingue. Alguém aqui já brincou de estilingue? É bom, não é? Pois é, Davi tinha só um estilingue. Sabe o que mais? Ele não levou nem as pedras para o vale. Sabe por quê? Olha aqui um princípio espiritual. Se você está passando por vale na sua vida, no meio do vale, Deus vai dar provisão de graça para você. A Bíblia fala que Davi no meio do vale achou 5 pedrinhas. 5 na Bíblia, eu não tenho tempo aqui para te provar isso, mas acredita em mim, 5 na Bíblia é o número da graça. 5 na Bíblia representa a graça. A 5ª vez que o nome de Davi foi mencionado no livro de Samuel, vem acompanhado com a palavra graça na frente do nome dele. A 5ª vez que o nome de Ruth foi mencionado no livro de Ruth, vem acompanhado com a palavra favor e graça. 5 é o número da graça. No meio do vale, então, Deus te dá o quê? Graça. Provisão de graça, favor imerecido. Mesmo diante de um vale, Deus te enche de graça, de favor imerecido, e com essa graça, você vai vencer os seus problemas, vai vencer os seus gigantes, e você vai ver o gigante caindo. A Bíblia fala então que Davi pega essa pedra, interessante que ele pegou 5, não foi? Porque 5 representa a graça. Graça sempre é mais do que você merece. Graça é provisão além das suas necessidades. A Bíblia fala então que ele pegou as 5 pedras, mas ele precisou de quantas para vencer Golias? 1. Deus vai te dar provisão no meio dos vales.
E vai sobrar em abundância ainda sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Vai sobrar para os seus netos, para os seus bisnetos. Até que Jesus volte, vai sobrar e vai superabundar sobre a sua vida todas as coisas. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Eu espero que você hoje esteja aqui sendo revigorado pela promessa de Deus. Seu espírito esteja aqui sendo aquecido pela palavra de Deus. A Bíblia fala então que Davi pegou essa pedra, pegou o estilingue. Uma coisa importante, eu falei para você que Davi não tinha espada, ele não tinha escudo, ele não tinha lança, ele apenas tinha um estilingue nas mãos. O que você tem hoje nas mãos? No meio do vale, o que você tem nas mãos? A graça de Deus, a promessa de Deus. Isso é o que Deus provê no meio do vale. Mas e o estilingue? É aquilo que você tem nas mãos agora. Talvez você olhe para esse estilingue, você olha para a espada e fala, isso aqui não vai dar certo. Talvez você olhe para o estilingue e olha para a lança e fala, é só isso que eu tenho? Eu não tenho um curso superior, eu não tenho nenhum documento nesse país, eu não tenho nada que eu possa para lidar contra essa situação. Deixa eu te falar, não é o estilingue que vai vencer, filho. Quem vai vencer é o Senhor. Apenas use a sua fé com o estilingue que você tem na mão. Sabe, talvez é um negócio que Deus te deu, talvez está pequeno ainda, use esse estilingue na sua mão, sabe, talvez é algo que, sei lá, você aprendeu uma profissão, você aprendeu a fazer bolo, você aprendeu a fazer pão de queijo, você aprendeu a fazer alguma coisa, use o que você tem na sua mão, sabe, use, porque é com esse estilingue aí que Deus tem te dado na sua mão, que Ele vai ser glorificado no meio do vale. A Bíblia fala então que Davi pegou a pedra, o estilingue, e lançou em Golias, e atingiu o pé dele. Foi isso? Atingiu a barriga dele. Não, a Bíblia fala que atingiu no meio da testa dele. Sabe o que quer dizer isso? Que a provisão que Deus te dá, no meio do vale, vai fazer com que você acerte o problema na cabeça, e ele vai cair. Sabe, é tempo de nós acertarmos essas circunstâncias. É tempo de gigantes caírem nesse lugar. É tempo de gigantes caírem que têm se levantado contra a sua vida. E eles vão cair porque vai acertar a cabeça deles. Com o favor e a graça que Deus tem te dado no meio do vale. A Bíblia fala então que Davi, ao derrubar o gigante, foi lá e arrancou a cabeça dele. Naquela mesma noite, Davi se tornou um herói em Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Os vales são lugares de promoção de Deus. É onde Deus promove você e a mim. É onde você é tirado de uma posição e é colocado em outra posição muito superior. Toda vez que você passar por um vale na sua vida, lembre-se, existe uma posição maior que Deus está te colocando agora. Eu creio que é a posição sobre você, muito maior agora, sendo liberada. Talvez você entrou num vale de enfermidade, mas você vai sair desse vale com muito mais saúde que você tinha antes. Talvez você entrou num vale de quebradeira, mas você vai sair desse vale muito mais próspero do que antes. Sabe, eu tenho ouvido testemunhos nesses dias, irmãos, de irmãos que estavam passando em vales da vida financeira. Deus os tirou do vale, dando negócios para eles muito melhores do que eles já tinham antes, abrindo portas que eles nem imaginavam e prosperando no meio do vale. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, quando nos permite ir para um vale, é porque quer nos prosperar no meio daquele vale. A Bíblia fala, para encerrar, que Davi, 20 anos depois, ele foi colocado na posição de rei sobre todo Israel. Sempre que você também é colocado numa nova posição, vai vir uma nova batalha. Não tenha medo das batalhas, porque elas não são suas, são do Senhor. Não tenha medo dos gigantes, porque os gigantes não são seus, são problema do Senhor. Pare de se tornar proprietário de problemas. A minha enfermidade, a minha dificuldade. Você não é proprietário de problemas, você é proprietário de bênçãos. A Bíblia fala então que 20 anos depois, Davi agora com 37 anos, em 2 Samuel, ele é colocado para reinar sobre todo Israel, uma nova posição. Quantos querem uma nova posição no Senhor?
aquele Davizinho, que há 20 anos atrás havia vencido um gigante, agora ele é colocado numa nova posição, e Deus vai confirmar ele agora nessa nova posição. Quantos querem ser confirmados numa nova posição? Talvez você precise de uma nova posição na sua empresa, uma nova posição na sua vida financeira, no seu relacionamento. Você precisa de uma nova posição no seu trabalho. E Deus vai te colocar nessa nova posição ao sair do vale. Mas quando Ele te coloca nessa nova posição, Ele também vai te sustentar nela. A Bíblia fala então que assim que Davi assume o reino sobre todo Israel, os inimigos filisteus se levantam contra ele agora, e vão para um vale chamado Vale de Refaim, ou Refaíns. Vale de Refaíns, essa palavra Refaim significa gigantes. Antes era só um gigante, agora é um vale de gigantes. Mas lembre-se, Golias não foi um problema seu, os gigantes também não são um problema seu. Golias se levantou e caiu. Agora no vale dos gigantes, eles se levantaram, estão cercando Davi, e a Bíblia fala que Davi foi consultar o Senhor. Eu vou contra eles, Senhor. E o Senhor disse, vai, porque eu dei eles nas suas mãos. Quantos gigantes têm se levantado nesses dias contra você? Pois eu te digo nessa manhã, em nome de Jesus, vá, porque o Senhor tem dado eles nas suas mãos. A Bíblia fala que Davi então foi para guerrear contra eles. Quando chegou no meio da batalha, Davi perguntou mais uma vez ao Senhor, irei pela esquerda ou irei pela direita? Qual é a nossa tendência no meio da batalha? Analisar as coisas naturalmente. A bolsa está melhor assim, a bolsa está melhor assada, a economia está assim, a economia está assada. Você quer analisar natural. Mas Davi fez o quê? Ele olhou para as circunstâncias para decidir? Não! Ele consultou o Senhor, e o Senhor falou para ele, dá a volta, porque quando você ouvir o estrondo, é porque eu saí pelo campo de batalha, derrotando seus inimigos, você só vai dar a volta para colher os despojos. O próprio Senhor destruiu os gigantes, e Davi naquele dia, tomou os despojos, e ficou riquíssimo. Sabe, cada batalha que você passar, filho, é porque Deus quer te prosperar. Cada batalha que você passar é porque Deus quer te levantar para uma nova posição. Aprenda a ter as atitudes que Davi teve, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu saio daqui hoje renovado e cheio do Espírito. Não sei você, mas Deus me encheu de fé nessa manhã. Quero que você pegue a ceia, que provavelmente deve estar aí na sua cadeira. Aleluia. Se você está em casa, gostaria que você preparasse a ceia, se você tem em casa. Alguém puder trazer uma para mim aqui, por gentileza. Projeta por gentileza o Salmo 23. Davi foi quem escreveu o Salmo 23. Davi era um pastor de ovelhas. Ele tinha revelação do que é ser um pastor. Ele começa o Salmo 23 dizendo o seguinte, o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer essa manhã, o Senhor é o meu pastor? Sabendo que o Senhor é o pastor dele, e sabendo que o Senhor é o nosso pastor, olha qual que é a próxima coisa que ele diz, nada me faltará. Você pode dizer, nada vai me faltar? Nada me falta. Olha o que ele diz mais, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas de justiça, por amor ao seu nome. E ainda, que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que nós venhamos a andar pelo vale, ainda que você esteja no meio de um vale, e esse vale de sombra de morte, que está produzindo medo, que está produzindo em você, talvez desânimo, abatimento, que seja a sombra da morte, mal nenhum temerei, eu não terei medo. Você pode dizer nessa manhã, eu não tenho medo.
não tenho medo, porque essa batalha não é minha. essa batalha não é minha. Fala, declara isso, eu não tenho medo, porque a minha vida pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, os meus negócios pertencem ao Senhor, a minha vida financeira pertence ao Senhor, a minha saúde é a saúde que o Senhor tem. Aleluia. Eu não terei medo, porque eu não terei medo, porque tu estás comigo no meio do vale. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Hoje eu creio que você vai sair daqui consolado, que o bordão do Senhor passou na sua vida. O cajado do Senhor, não para te abater, mas para te levantar, passou na sua vida hoje. Você não vai sair daqui abatido, você não vai sair daqui esmorecendo, você não vai sair daqui frio espiritualmente. Você que está me ouvindo em casa, não vai permanecer assim. Antes, você vai lançar agora fora todo medo, e você vai ver o cuidado do Senhor sobre a sua vida, sobre o que é seu no meio do vale, com muita graça e abundância sobre a sua vida. A palavra de Deus continua dizendo no verso 4, verso 5, desculpa: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Interessante que no meio do vale, o Senhor prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Interessante que o Senhor não prepara uma mesa na presença dos filhos, na presença da esposa, do marido, dos irmãos. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, porque diante dos seus inimigos o Senhor quer te colocar no lugar de honra. Você hoje está no lugar de honra, filho. Você está na posição de honra perante o Senhor, perante os desafios, você está na posição de honra. Você vai ser honrado nesses dias. Você vai perceber a honra de Deus sobre a sua vida. Honra tem a ver com peso, honra tem a ver com glória. Você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai ver coisas que você falava antes que parecia vazio, você vai passar a falar agora, vai ter peso. Deus está te colocando numa posição de honra. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A unção, ela vem depois do vale. Unção fala de ser colocado numa nova posição. Deus vai derramar uma unção sobre aqueles que estão passando pelo vale. Ao passar pelo vale, o seu cálice vai transbordar. Ao passar pelo vale, a sua cabeça vai ser ungida. Você vai ser colocado numa nova posição nos seus negócios, numa nova posição na sua vida espiritual, numa nova posição na sua família, numa nova posição no seu casamento, nos seus relacionamentos, uma nova posição diante do Senhor. O Senhor mesmo vai te ungir e te colocar nessa nova posição. E quando você ver essas coisas, o seu cálice vai transbordar. Cálice fala de alegria, alegria da salvação, alegria do Espírito, alegria do Senhor que é a nossa força, alegria do Senhor, porque está consumado, virá sobre a sua vida e você vai se encher de força, de plenitude, por causa da alegria do Senhor sobre você e sobre mim, porque a vitória sobre nós, a vitória em nós, a vitória sendo liberada agora diante dos nossos inimigos, a vitória agora, porque nós estamos diante de uma mesa, a mesa do banquete, a mesa da ceia do Senhor, que é a proclamação da morte de Cristo. Mas a morte de Cristo é a nossa vitória diante do mundo espiritual, diante dos nossos inimigos. Não existe mais medo, não existe mais culpa, não existe mais condenação. Nós declaramos essa manhã, em nome de Jesus Cristo, que vitória vem sobre as nossas famílias, vem sobre os nossos filhos, vem sobre os nossos irmãos. Vitória vem sobre o povo de Deus hoje, em nome de Jesus. Golias, você cai por terra. Gigantes, você cai por terra. E o vale, que era um vale de aflição, de medo, de angústia, hoje se torna um vale de bênção, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Se você está com sua família agora, eu quero que você compartilhe do cálice da salvação com eles, e compartilhe do pão. E nós fazemos isso em memória do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Compartilhe agora a ceia com a sua família.
Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. Vamos adorar o Senhor. Vamos ministrar ao Senhor. Vamos ministrar. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador, grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande. Vamos declarar isso de todo o nosso coração. Vamos, vamos. Onde tudo foi feito, é tudo sobre ti, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, amigo seguro, meu grande Salvador. Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós te damos graças nessa manhã, porque de fato você foi enviado pelo Pai ao nosso vale de angústia e de morte. O Senhor é o nosso Davi. O Senhor foi enviado ao nosso vale de condenação. E ao ouvir a afronta, ao ouvir a punição, a vergonha em que nós estávamos diante dos nossos inimigos, o Senhor nos resgatou. O Senhor pagou o preço por nós, venceu os nossos inimigos e adversários e nos deu livramento de todos os nossos inimigos. Por isso, nessa manhã, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Você que está em casa nos ouvindo, se você ainda não entregou a sua vida no Senhor Jesus, se você que está aqui no nosso prédio ainda não entregou a sua vida para Jesus, quero que você repita uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu sei que naquela cruz o Senhor pagou o preço pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. E hoje mesmo eu te convido, Senhor Jesus, vem habitar em mim, vem morar em mim, pois tu és o meu Deus, e o meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a sua mão como quem recebe. Que o Senhor resplandeça a sua face sobre você. Que essa semana você experimente da grande vitória que o Senhor já te deu hoje. Amém. Que essa semana você venha experimentar de um cálice transbordante em todas as áreas da sua vida.